Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Hoje nós vamos ver um aspecto muito interessante relacionado com a criação doméstica de pitões reais. O que acontece quando, apesar de haver uma cópula e conseguirmos observar essa cópula, no fim a fêmea não põe ovos? Basicamente, há dois tipos de problemas. Ou o problema é a fêmea, ou o problema é o macho. Em relação ao macho, os problemas mais comuns são: ou é um macho novo, inexperiente, é ainda a primeira vez que ele se vê junto com uma fêmea, e por isso, apesar de até conseguir realizar uma cópula, ele não consegue inocular o seu esperma na fêmea. Ou então, o macho é estéril, o que é uma infelicidade, mas acontece. Da mesma maneira que acontece com nós seres humanos, também acontece com as mais diversas espécies de animais na natureza. Agora, em relação à fêmea, o que pode levar a fêmea a não colocar os ovos? Da mesma maneira que o macho, a fêmea também pode ser estéril, ou seja, ela pode produzir folículos, esses folículos podem até crescer e se transformarem em óvulos, mas não têm condições para serem fecundados e, por isso, a fêmea não põe ovos. Mas também pode acontecer uma outra situação, que foi uma situação que nós falamos no primeiro vídeo dessa série de criação doméstica de pitões reais. Se você não viu, eu recomendo, eu vou deixar aqui um link. Mas nós vimos que, na natureza, as pitões reais fêmeas ficam um período muito alargado de tempo sem se poderem alimentar quando elas entram no seu ciclo reprodutivo. E por isso, se uma fêmea não se considera capaz, ou seja, se ela considera que não acumulou reservas suficientes para estar aquele período que pode ir de 3 a 4 meses sem se poder alimentar, ela simplesmente decide não pôr ovos. E há uma situação muito interessante que acontece com essas fêmeas, que é, na natureza, todos os animais eles não perdem oportunidades. E por que não perdem oportunidades? Porque eles nunca sabem quando é que vão ter uma nova oportunidade. Isso acontece com a alimentação e acontece também com a procriação. E então, as fêmeas de pitões reais que decidem não colocar ovos porque não se sentem em condições, naquela época, elas retêm, ou seja, elas guardam o esperma que foi introduzido nelas pelo macho, a fim de utilizá-lo em temporadas futuras. Isso pode ser 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. É uma coisa muito interessante e que nós não estamos habituados a ver em outros tipos de animais, mas é relativamente comum nos répteis, ok? Então, a fêmea guarda, retém esperma do macho, justamente porque ela não sabe se vai encontrar mais machos futuramente para poder participar na perpetuação da sua espécie. Então, ela guarda e depois no futuro. Isso acontece com muitos criadores. Ou seja, emparelham um macho com uma fêmea, nada acontece, depois colocam aquela fêmea para descansar. 2 anos depois, ela não foi emparelhada com nenhum outro macho, mas de repente ela põe ovos. E depois vai se ver quando as crias nascem e são crias daquele macho com quem ela tinha feito cópula há 2, 3 anos anteriores. Fantástico, não é? Incrível. Mas há uma outra situação. Imagina que a fêmea ela se sente pronta para pôr ovos e para chocar os ovos a fim de que nasçam as crias. Mas houve um problema com o macho, ou seja, o macho não conseguiu inocular esperma suficiente para fazer a fertilização desses óvulos. Como eu disse para vocês, os animais da natureza
não perdem oportunidades, não querem, não gostam de perder oportunidades, porque eles não sabem quando é que vão ter uma nova oportunidade. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer uma situação muito interessante chamada partenogênese. E o que isso significa? Ora, a fêmea, como se sente pronta para colocar ovos, chocar os ovos e ter as crias, o que ela faz é, já que não há contribuição genética de um macho, ela resolve o problema sozinha. E como é que ela resolve o problema? Basicamente de duas maneiras. Ou ela clona-se a si própria, ela coloca, por exemplo, uma ninhada de 6 ovos, e quando aquelas crias nascem, elas são todas idênticas à mãe, idênticas, ou seja, mesmas mutações e mesmo sexo, ou seja, todas fêmeas. Ou então ela duplica o seu material genético para fazer de conta que é o material genético do pai e depois cruza esses dois materiais genéticos que, na verdade, ambos pertencem a ela. Vamos ver aqui naquela nossa demonstração visual com as abraçadeiras e as molas e tal, como é que isso funciona. Vejam só que interessante. Então, que situação que nós temos aqui? Nós temos a situação em que temos uma fêmea. Essa fêmea, ela tem com ela uma mutação dominante incompleta qualquer. O importante aqui não é o nome da mutação, é que seja dominante incompleta. E ela tem aqui, para o nosso exemplo, uma cópia de uma mutação recessiva. Ou seja, ela é het para essa mutação recessiva. Ok? E não temos aqui nenhum material genético de um macho. Então, na primeira situação que eu falei para vocês, o que ela faz simplesmente é, ela clona-se a si própria. Então, todos os filhotes vão nascer fêmeas e vão nascer exatamente com a mesma configuração da mãe. Uma mutação dominante incompleta e serão het para uma mutação recessiva. Mas e a segunda situação? A segunda situação é extremamente interessante, pessoal. O que ela faz é, ela duplica o ADN dela para fazer de conta que é o ADN do macho. E aí faz a interpolação, faz o cruzamento desses dois ADNs. Só que de uma maneira diferente. Vocês estão habituados a ver nos nossos vídeos de genética, né? Que como é que a gente faz? Pega o patrimônio do pai do macho, cruza com o do pai da fêmea. Isso vai dar um resultado que vai aqui para um dos nossos quadrantes do Punnett Square, né? E depois a mesma coisa, pai do macho com mãe da fêmea, depois mãe do macho com pai da fêmea e mãe do macho com mãe da fêmea. Quando estamos a falar de partenogênese, isso não acontece. Acontece uma coisa diferente. Não precisamos disso. O que acontece, pessoal, é isso aqui, olha. Notaram? Todas as crias vão sair ou a superforma da mutação dominante incompleta ou visuais da mutação recessiva. Olha que extraordinário, pessoal. Realmente é algo muito interessante. E na minha coleção eu nunca tive a experiência de ter uma postura por partenogênese. Mas já vi vários criadores que tiveram e já vi ambos os resultados, ou seja, criadores que tiveram uma postura inteira, eu vou reposicionar aqui a câmera, criadores que tiveram uma postura inteira de clones da sua fêmea e criadores que tiveram essa segunda situação, que é superformas das eventuais mutações dominantes incompletas que havia na fêmea e, eventualmente, se a fêmea era het
para alguma mutação recessiva, saíram filhotes visuais daquela mutação. Incrível, né, pessoal? Realmente, os répteis, eles nos fascinam e nos surpreendem a cada dia. Realmente é uma coisa muito interessante poder observar isso, poder compreender como essas coisas, né, acontecem na natureza, em particular nos répteis e nas pitões reais. Uma coisa que é importante realçar é que nem sempre, pessoal, essas crias, elas são viáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é comum em posturas derivadas de partenogênese que alguns ovos estraguem durante o período de incubação, não chegam até o fim. Outros chegam até o fim, mas as crias morrem dentro dos ovos. Outros, as crias chegam a nascer, mas nascem com extremas deformidades e vêm a falecer algum tempo depois. E há outras que nascem completamente viáveis, ok? Nascem como uma cria normal, não se nota diferença nenhuma entre a cria que foi fruto de partenogênese e uma cria normal, com exceção de uma situação, que é a longevidade. Ou seja, uma pitão real tem uma longevidade aí expectável superior a 20 anos, entre 25 e 30 anos. Essas crias que nascem de partenogênese normalmente não duram, mesmo que nasçam completamente viáveis, sem nenhuma deformidade. Nós não conseguimos ver nenhuma diferença enquanto bebês para uma cria normal. Elas não duram mais que 3, 4 anos. E isso é interessante e nos coloca para pensar, porque nós sabemos que a natureza é sábia. Nada na natureza acontece por acaso. E realmente, por que então que esses animais fazem isso? Se reproduzem por meio de partenogênese? É fácil perceber. Imagina uma fêmea, nunca teve contato com macho nenhum. Ela quer participar na perpetuação da sua espécie. Esse é um instinto básico dos animais. Os dois principais instintos básicos dos animais: conservação própria, se alimentar, se proteger, e conservação da espécie, reproduzir-se. Okay? Então, ela faz isso. Aí vocês perguntam, mas o que adianta se depois vai morrer com 3, 4 anos? Sim, só que com 3, 4 anos, uma pitão real fêmea já atingiu a maturidade do ponto de vista sexual. Ou seja, pode-se dar o caso da mãe nunca ter encontrado nenhum macho, mas uma das filhas, que tenha sobrevivido até a maturidade sexual, pode encontrar um macho, será fecundada pelo macho, colocará seus ovos e dará à luz, não propriamente à luz, mas nascerão crias 4, 5, 6, completamente viáveis, porque tem patrimônio genético de uma fêmea, patrimônio genético de um macho, e assim ela vai dar a sua contribuição para a perpetuação da espécie. Fantástico, não é? Realmente a natureza é algo maravilhoso e nós só podemos observar, aprender com ela e desenvolver, aguçar a nossa curiosidade e a nossa vontade de descobrir cada vez mais a respeito da natureza em geral, dos animais em particular e ainda mais em particular das pitões reais, que é realmente a matéria a que esse canal e eu me dedico enquanto hobby. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, um novo conceito, o conceito de partenogênese. Agora vocês já sabem o que esse palavrão significa, ok? E se a criação doméstica de pitões reais e a manutenção doméstica de pitões reais é algo que te interessa, se você ainda não o fez, subscreve o canal, porque eu não publico vídeos com regularidade. E se você subscrever o canal, clicar no sininho e escolher todas,
Sempre que eu faço o upload de um novo vídeo, você recebe uma notificação e pode ir lá conferir se o assunto é do teu interesse. Ok? Muito obrigado, pessoal, por terem assistido o vídeo até o final e fiquem bem.